O pulmão é o órgão respiratório humano. A principal função é oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono. A saúde das artérias do pulmão são essenciais para o bom funcionamento do órgão. No plantão médico de hoje, a gente vai conversar com o pneumologista Dr. José Roberto Megda Filho, que vai falar sobre embolia pulmonar, uma doença que é a terceira causa de mortalidade cardiovascular no mundo. Abiane, mas é pulmão ou é coração? A gente vai perguntar isso para ele, né, doutor? Seja muito bem-vindo à nossa casa. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra sempre estar aqui para falar sobre doenças respiratórias. Amém. Doutor, está sendo bastante chamado ultimamente? Aumentou os casos. Eu falei, pneumologista não tem nenhum minuto de paz. De paz, doutor. Aumentou novamente os casos, mas a maioria dos casos de Covid são casos leves, ainda bem, né? Que bom, todo mundo está né, vacinado. E eu acho que agora também a gente já sabe mais como é que trata a doença, eu acho que já conhece um pouco mais os procedimentos, né, doutor? Também, né? O conhecimento prévio é fundamental, uma doença que era muito nova, então a gente já começou a aprender quais remédios usar, quando usar, e as coisas estão sendo mais leves, né? Os casos estão sendo mais leves. Ai, que assim seja. Mas continua se cuidando, viu, minha gente? Porque o cuidado é cada um com o seu mesmo, né? Doutor, embolia pulmonar. O que é embolia? Eu acho que essa é a primeira pergunta mais importante, né? Então, embolia pulmonar. O nome correto a gente chama de tromboembolia pulmonar, tá? O que é isso? Então, é um trombo que geralmente é formado nas pernas. Então, a pessoa tem alguma predisposição, fica muito tempo parado, faz uma cirurgia, usa anticoncepcional, pega Covid. Essas doenças podem formar trombo nas pernas. Tem varizes, fuma. Eu ia falar, não posso esquecer o cigarro. E esse trombo que está na perna, ele pode se soltar. Ao se soltar, esse trombo ele passa a se chamar êmbolo. E esse êmbolo ele pode subir pelas pernas, entra numa veia aqui na nossa barriga e para lá na artéria do pulmão. Então é por isso que é um trombo que se soltou, formou êmbolo, que vai para o pulmão, fica pulmonar. Então é como se fosse um infarto ocasionado por um êmbolo dentro do meu pulmão. Um infarto de pulmão. Infarto de pulmão. Ser mais, entender melhor. Então isso é possível. Isso, e é uma doença, assim como você falou, é a terceira causa de morte cardiovascular. Então, ela só fica atrás do infarto e do AVC. Então, por que é tão grave? Porque assim como você deu uma introdução muito boa, né? O pulmão é um órgão muito importante para fazer a troca gasosa. E quando eu tenho uma trombose, quando eu tenho um infarto nesse órgão, em uma artéria que na maioria das vezes é um pouco grande, isso me causa uma grande insuficiência respiratória e o meu coração não está preparado para bombear muito sangue. Então, é isso que infelizmente leva os pacientes a óbito. Então tem muita gente que morre e fala assim, morreu do coração, morreu de infarto. E aí quando faz alguma análise, uma necrópsia, vê que na verdade essa morte infelizmente foi por um êmbolo no pulmão, por uma embolia pulmonar. Doutor, eu já vou perguntar sintoma, um monte de coisa, mas que vem muito na minha cabeça. Os acidentes também podem causar isso? Porque eu tenho um amigo que teve um acidente X, mas aí deu embolia pulmonar e ele faleceu. Como é que isso acontece, doutor? Isso é uma ótima pergunta. Então, todas as situações que aumentam o risco de eu ficar parado, deitado, acamado, sem se mexer, aumenta a chance de ter trombose. Então, se eu vou fazer uma cirurgia, eu tô ótimo. Eu tô um pouco encanado com o meu seio, que não tá legal, eu vou fazer uma cirurgia plástica. Eu vou ficar deitado, eu vou usar anestésico, eu tenho que ficar de repouso, isso aumenta o risco. Então, quem tem acidente, às vezes faz fratura, machuca o vaso, forma trombo. Esse trombo pode ir para o pulmão e fazer essa trombose, essa embolia pulmonar. Então, lógico, a gente, quando eu vejo que o paciente tem um risco maior de formar trombo, se o paciente vai fazer uma cirurgia maior, se uma idosa que caiu em casa e tem que ficar muito tempo na cama, a gente pode usar o remédio, que é um anticoagulante, para evitar uma formação de trombo. Então, eu posso prevenir o tromboembolismo pulmonar. Eu posso usar uma medicação, em alguns casos, não em todos, claro, para prevenção disso. E quais são os sintomas? Como é que acontece essa embolia, doutor? O sintoma, assim, é muito parecido com outras doenças, mas um sintoma clássico é o que a gente fala de falta de ar de início súbito. Fala, nossa, eu fui fazer uma viagem para a Europa, cheguei na Europa, do nada eu comecei com uma falta de ar. Junto com isso, posso vir com dor no peito, porque é um infarto. Junto com a falta de ar, eu tô com uma dor no peito. E eu posso ter escarro no sangue. Então, comecei a tossir, saiu sangue, eu fico preocupado. Então, se você está acamado, se você às vezes trabalha muito tempo sentado, se você vai fazer uma cirurgia e começa com falta de ar de início súbito, é assim, 2h05 da tarde, o paciente chega pra gente e fala, doutor, comecei 2h07 da tarde, comecei com uma falta de ar do nada.
Posso ter tontura, posso ter dor no peito e posso tossir e sair sangue. Isso é um quadro que eu, como médico, vou ficar sempre alerta para fazer o diagnóstico de embolia pulmonar. Porque até 1/3 dos casos, muita gente morre sem o diagnóstico. Porque, infelizmente, às vezes nós, como médicos, a gente não pensa, ou o paciente, é da coluna, é um pouquinho de indigestão, não vai procurar o atendimento no momento certo e pode morrer sem o diagnóstico. Eu lembro muito daquele do Marcos Paulo, daquele ator, que ele faleceu de embolia pulmonar e ele tinha feito uma viagem muito longa, eu acho, também de avião e acabou dando nele também, né? Ele já tinha outras doenças, né? Isso, geralmente como dá em pacientes que estão mais idosos, outras comorbidades, então sempre quando você vai ser submetido a uma situação que vai deixar você muito tempo parado, muito tempo sem se locomover, a orientação é tenta se locomover. Então vamos supor, eu sou uma paciente que eu fumo, que eu tomo anticoncepcional, que aumenta o risco, estou gestante e tenho que viajar. Então a orientação a cada 2, 3 horas, se for de carro, se for de avião, movimenta as pernas, faz esse fluxo de sangue das suas pernas movimentar. Porque se você fica muito tempo parado, pode formar o trombo. Então, isso é direto a gente vê, né? O paciente morreu no voo, o paciente morreu depois de uma cirurgia para a troca de prótese de silicone. Não tinha nada, morreu. Nesse caso, na grande maioria das vezes, é por embolia pulmonar. Boa. Eu tenho mais perguntas, mas o Léo já tem uma também. Vamos lá, Léo. A minha pergunta era relacionada ao avião também, né? Mas assim, não tem nada a ver com a altitude do avião, com a pressurização do avião. Tem a ver com se locomover, é isso, doutor? É isso aí. Então, tem muita gente que tem até dúvida, né? Porque lá em cima a altitude cai o oxigênio, mas o principal fator é a falta de locomoção. Quem viaja de avião sabe que não é tão confortável quanto o sofá da sua casa. Então você fica com as pernas paradas, sem se mexer. Às vezes a gente não toma muito líquido no avião, até mesmo para evitar de levantar e fazer xixi. Então esse sangue que está um pouco mais grosso, porque eu não tomo muito líquido. A situação parada, a minha perna fica parada e fica inchada. Isso daí faz aumentar o risco de ter trombose. Então eu posso ter outras situações que eu posso ficar parado, mas eu tomo bastante água, eu consigo esticar minha perna, que eu não vou ter trombose. Porque às vezes muitas pessoas falam, mas eu viajei 8 horas de avião. Só que no meu trabalho eu fico 8 horas sentado durante o dia. Mas sempre você está levantando, sempre você está tomando uma água, você está se mexendo. Então essas situações aí aumentam o risco, mas como é viagem de avião, nenhuma outra situação faz isso. Além das veias, das varizes, quem tem, por exemplo, asma, bronquite, tem predisposição? Pode ser uma pessoa que pode ter mais fácil ou não, doutor? Não, nessa situação não, mas se tem um paciente que ele tem insuficiência cardíaca, tem enfisema, tem doença renal, ele aumenta o risco. E a gestação também, né? Então a gestação não é uma doença, só que a gestação por alterações na coagulação aumenta o risco de ter trombose também. E muita gente que ficou internado, Covid, por exemplo, acabou tendo embolia por ficar deitado, doutor, demais? O Covid também é uma doença que pode inflamar os vasos. Então, ele pode fazer uma inflamação no vaso. Aí fica deitado por muito tempo, esse paciente tem uma predisposição à inflamação dos vasos, aumenta o risco de Covid. Covid, atualmente, é uma das principais causas de trombose. E isso tem uma discussão muito grande, né? A vacina da Covid e da trombose, não ficou muito claro isso. Mas se você tem Covid, aumenta o risco de você ter trombose. Então, no risco-benefício, é muito melhor você tomar vacina para evitar também a trombose do que você correr o risco de ter Covid e ter uma trombose. Doutor, existem formas de prevenção, além de não fumar? aquela orientação de sempre, né? Comida saudável, evitar a obesidade, evitar cigarro. Se você tem uma situação que você vai ser submetido a ficar muito tempo parado, como uma viagem de avião, levanta, anda bastante. Se você tem varizes e vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, sempre a orientação é usar aquelas meias elásticas, meia de compressão para evitar também. Então as orientações gerais são mais essas. Agora, o médico seu vai avaliar você para cada situação. Tem pessoas que mesmo fazendo tudo isso, corre o risco de ter trombose, porque tem uma doença que aumenta o risco de ter trombose. Aí tem pacientes que inclusive usam anticoagulante eternamente para o resto da vida para evitar de ter embolia. E o tratamento, doutor, como funciona? Com anticoagulante. Então eu tenho a formação do êmbolo, aí eu tomo um remedinho que vai quebrar esse êmbolo, quebrar esse trombo e o fluxo de sangue vai continuar
fluindo normal. Em casos muito graves, a gente pode usar medicação na veia para quebrar o trombo mais rapidamente, mas a maioria dos trombos a gente consegue usar anticoagulante, trata em casa. A doença, a maioria das vezes, ainda bem, né, não é tão grave assim, não leva à morte. A gente fala da morte dos casos mais graves, mas a maioria das vezes a gente consegue fazer o diagnóstico e trata e o paciente cura. Cura. E aí depende do caso, ele tem que tomar ou pro resto da vida ou não. Perfeito. Se eu tenho um fator de risco, exemplo, eu tenho uma doença no sangue que aumenta o risco da minha trombose. Então, ele já teve uma trombose, ele vai usar o remédio para o resto da vida para evitar de ter um novo quadro. Eu uso anticoncepcional e a trombose foi pelo anticoncepcional. Eu uso um prazo de 3 a 6 meses, suspendo depois e o paciente, a orientação é não usar mais anticoncepcional. Doutor, e aqueles caninhos que as pessoas colocam no nariz, é para embolia também ou não? O caninho de oxigênio? Que às vezes parece a pessoa, eu tive embolia pulmonar e estou usando esse caninho. Não. Não tem nada a ver. Só se a embolia levou a uma necessidade de usar oxigênio por ter sido um quadro muito grave. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não precisa. Não. Tem paciente que eu faço o diagnóstico de embolia no meu consultório, o paciente está bem, eu passo o anticoagulante em casa, esse paciente trata em casa e segue vida normal. Lembrando sempre das prevenções, que é para tudo nessa vida, né, doutor? Com certeza, com certeza. Tem algum alerta para dar para as pessoas, principalmente agora que todo mundo volta a ficar preocupado, doutor? Eu acho assim, pessoal, nesse momento que está voltando, né, apesar que não ser a pauta, não tem como não falar de Covid, sempre vale aquelas mesmas orientações, né? Se você está com sintomas gripais, usa máscara, evita de sair de casa. Se você está com Covid diagnosticado, se consegue, usa um oxímetro para ficar acompanhando a sua saturação. Mas na maioria das vezes, uma paciente até me perguntou qual que é o melhor médico para tratar Covid? É a sua avó. Remédio sintomático, hidratação bastante e respeita a doença. Você vai ficar de repouso, porque menos é mais. Não adianta ficar usando drogas mirabolantes que não funcionam para nada, que vai aumentar o efeito colateral. Fique em casa, cuidando da sua saúde, que isso é mais importante. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Obrigado, eu que agradeço aí. Um abraço. E você de casa, aproveita para seguir o doutor na internet, aproveita para ver os vídeos do doutor, fazer pergunta para ele, que ele responde todo mundo, tá, minha gente? Doutor, não sei como, mas responde todo mundo, né, doutor? Com certeza. @Junior Megda, tudo junto, JR Megda. E o telefone do consultório é o 12 3632 6408. Doutor, beijos, viu? Obrigado, pessoal. E um abraço especial pro pessoal do Instagram, que hoje eu fiz até uma promoção lá, para eles me marcarem. Então vai ter bastante gente me assistindo, que já tiveram, inclusive, pessoas já marcando antes de começar o programa. Obrigado, um beijo especial para vocês hoje. Então, vocês são incríveis. Aproveita e marca mesmo. Fala assim, vi você lá no Santa Receita, entendeu? Aproveita, que a gente fica feliz também, viu, doutor? Obrigado. Beijos, viu? Beijo pra família linda toda, viu? Obrigado.